Preciso seja o nome do Senhor. Eu pedi uma palavra ao Senhor e o Senhor colocou no meu coração essa palavra. Dando continuidade à leitura do verso 10 em diante, disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenham medo do meu Senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens. Assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a vossa aparência, a nossa aparência, e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele entendeu e experimentou por 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes davam legumes. Só até aqui. Glórias a Deus por isso. Aleluia. Bem, amados, todos nós já conhecemos a história desses homens. Homens esses, servos de Deus, que foram levados cativos após Jerusalém ser sitiada, porque o rei precisava de jovens diferenciados. O rei precisava de jovens de boa cultura, de boa aparência, para que viessem ali ajudar a assistir no palácio. E assim também ensinar a cultura, ou seja, serem os seus braços direitos, serem homens de grandes cargos, serem homens que pudessem ajudá-lo, serem homens que viessem a ser uma boa ferramenta em suas mãos. E achou esses homens. Achou nesses homens tudo aquilo que ele desejara. Uma boa cultura, um bom entendimento, uma boa aparência. Só que o que Deus trazia no meu coração através dessa mensagem, meu amado, é que existe uma maneira de nós vencermos, não nos deixando contaminar. Aleluia. Primeira coisa, nos separar daquilo que venha nos contaminar, nos separar daquilo que venha nos abater, nos separar daquilo que venha nos fazer perder a comunhão com o Pai, nos fazer ficar debilitados. Interessante que em meio a toda aquela leva que foi levado cativo, aqueles jovens teriam um tratamento diferenciado. Aqueles jovens tinham, por ordem do rei, um tratamento 5 estrelas, digamos assim. Porque aqueles jovens tinham os requisitos a qual aquele rei necessitava. Eram jovens doutos, eram jovens inteligentes, eram jovens intelectuais, eram jovens que poderiam ajudá-lo na cultura, na ciência e ensinar os costumes. Ou seja, eram jovens capacitados. É interessante, né? Eram jovens capacitados. Deus permitiu que aqueles jovens fossem levados cativos. Mas por quê? Para fazer a diferença, meu irmão. Muitas das vezes Deus permite que nós venhamos a lugares até mesmo contra a nossa vontade, até mesmo que nós não venhamos a entender, para que nós venhamos a fazer a diferença. E aqueles jovens foram levados cativos. Só que, primeiro passo, eles tiveram o discernimento, guardaram a palavra de Deus. Aleluia. Primeiro passo que nós temos para alcançar a nossa vitória: guardar a palavra de Deus. Segundo passo, se separaram. E terceiro passo, colocaram-a em prática. Primeiro passo, guardaram. Porque sabiam que não deveriam se contaminar com aquele tipo de alimento.
porque ali haviam animais, também naquela dieta, a qual era considerado imundo. E ali também havia o vinho, a ração diária, ou seja, o que o rei achou que era o de melhor para ele. Eu vejo essa ração diária como uma bandeja. Eu vejo essa ração diária como uma bandeja que muitas das vezes o inimigo nos oferece para tentar nos corromper, para tentar nos agradar, para tentar nos tirar da presença do Altíssimo. É verdade. Aqueles homens tinham um tratamento diferenciado e comiam da mesma comida que era oferecida ao rei. Ou seja, não irão recusar o meu banquete, não irão recusar aquilo que eu tenho de melhor para oferecê-los. Mas primeiramente aqueles homens guardavam o mandamento de Deus. E acima de todas as coisas, guardavam a vontade de Deus. Aleluia. Aquilo que Deus colocou em seu coração. Então aquele banquete não encheu os olhos daqueles homens, mas sim a vontade de obedecer. Aleluia. E Deus honra quando nós nos posicionamos em favor da obra dele. Se chegou uma proposta até você, pode ser financeiramente boa, mas que vai te afastar, mas que vai de alguma forma mexer na sua área espiritual e na sua comunhão com Deus, faça como esses homens. Rejeite, mas continue firme com Deus, porque Deus vai abrir mais para frente uma porta melhor para você. Mas primeiro você vai passar por ali. Primeiro você vai ter que fazer a diferença naquele momento. Aleluia. E aqueles homens, é interessante que aqueles homens determinaram em seu coração a certeza, porque o servo de Deus ele tem certeza. Porque a palavra de Deus diz: o que nos separará do amor de Deus? O que? A perseguição, a nudez, a fome. Nada nos separará do amor de Deus. Aleluia. Aqueles homens tinham a certeza e a convicção no seu coração que se lhe obedecessem o seu Deus acima de todas as coisas, a vitória era mais do que garantida. Amém. Não importa o que iria acontecer, eles sabiam que se obedecessem a Deus de uma forma ou outra, Deus iria operar em seu favor. Aleluia. E não foi diferente, porque diz aqui no relato bíblico que Deus tocou no coração daquele homem e assim deu a sabedoria a Daniel dizer: vamos fazer um teste. Dai-nos a nós a comer somente legumes, somente aquilo que Deus determinou que nós podemos comer, somente aquilo que Deus quer que nós façamos. E aos outros demais, dê as finas iguarias. Pelo período de 10 dias, pelo menos, somente isso eu te peço, 10 dias. E verás a diferença no nosso rosto e no rosto deles. Se realmente as finas iguarias forem lhe fazer bem, se realmente a nossa proposta nos fizer mal, ou se nós parecermos abatidos, fareis conforme a sua visão, conforme aquilo que tu viste. A confiança, meu amado, que foi dito aqui, a fé. Primeiramente, guardou o mandamento. Segundo, se separou. Terceiro, colocou em prática. E quarto, alicerçou com a fé. Teve certeza de tudo aquilo. E no período daqueles 10 dias, aquele homem se espantou com o que viu. No período daqueles 10 dias, aquele homem ficou admirado, pois aqueles homens estavam corados e robustos. Ou seja, Deus honrou a fé daqueles homens. Ou seja, quando nós nos separamos, quando nós verdadeiramente guardamos a palavra de Deus na tábua do nosso coração e colocamos ela em prática, Deus nos honra, não. Aleluia. Pode passar o tempo que passar, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. A nossa vontade não é a vontade de Deus. Deus faz como se lhe apraz no momento que deve fazer. Nós temos que ter apenas a certeza e a convicção
convicção de obedecer a Deus e ter certeza que o que Ele tem é melhor para nós. Nós temos que confiar no nosso Deus, acima dos nossos achômetros, acima muitas das vezes das nossas razões. Porque diz a palavra de Deus que enganoso é o coração do homem. E Deus, Ele tem o melhor para nós. E aqueles homens ali, assim o fizeram. E o que me chama a atenção, meu amado, é que aqueles homens se separaram daquilo que poderia lhe contaminar. E Deus falava no meu coração, como está a nossa vida hoje, para que nós viéssemos fazer uma análise, se nós temos permitido que de alguma forma ou de outra, o inimigo tem tentado nos contaminar com as suas finas iguarias. Se nós temos como, às vezes você pode me perguntar, mas como, irmão Pai? Nós viemos a nos separar. Como nós viemos a saber? Nós temos uma arma em mãos chamada Bíblia Sagrada. E aqui ela nos ensina. E aqui, mas como uma arma, ela tem que ser, nós temos que saber manejá-la. Deus colocava no meu coração que o Senhor Jesus Cristo, assim quando o homem na terra, nós temos também relatos que ele se separava em meio à multidão e ia falar com o Pai. Que em dados momentos, pode abrir lá, meus amados, em Lucas capítulo 4, para testificar aquilo a qual o Espírito Santo está colocando no meu coração, no livro de Lucas capítulo 4, no verso 42, o livro de Lucas, capítulo 4, no verso 42, diz assim: sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele. E instavam para que não os deixasse. Meus amados, o Senhor Jesus Cristo, Ele veio a essa terra não simplesmente ensinar. O Jesus Cristo veio com uma missão muito dura. O Senhor Jesus Cristo veio com uma missão muito árdua. Porque Deus, após ter mandado, ou seja, ter anunciado os mandamentos a Moisés, os homens estavam fazendo mau uso desse mandamento. Estavam obedecendo, mas não estavam vivendo aquilo que faziam. E quando Jesus Cristo ele veio na contramão de muita coisa. O coração daqueles homens estava muito duro. Então Jesus Cristo ele não veio só ensinar, mas ele veio mostrar o amor. E muitas das vezes ele era injustiçado porque comia com aqueles que necessitavam. Muitas das vezes falavam que ele andava e se assentava com pecadores, porque ele não lançava ninguém fora, nenhum que chegava até ele. E ele começou. Só que em dado momento ele se afastava para falar com o Pai. Em dado momento ele se afastava para buscar forças em Deus. No capítulo 6, no verso 12, também vemos algo semelhante, que diz assim, capítulo 6 de Lucas, verso 12: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ou seja, em dado momento, porque a palavra de Deus diz que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a sua cabeça. Jesus era muito requisitado, porque aquele homem aonde passava fazia diferença. Aonde aquele homem passava, pessoas que estavam sem esperança alguma voltavam a ter esperança. Pessoas que estavam excluídas da sociedade voltavam a se inteirar. Mortos ressuscitavam, leprosos eram purificados, pessoas que já pensavam até mesmo em se matar, recebiam o perdão, recebiam de Deus uma palavra de amor que lhe fortalecia, ou seja, um alvoroço acontecia, porque Deus estava operando grandiosamente na terra. E algo tremendo acontecia.
E aonde o Senhor Jesus passava, ele era referencial. Então, Jesus como homem sentia cansaço, sentia fraqueza, sentia fome em sua carne. Só que ele cuidava do seu espírito, da parte espiritual, de uma maneira tão zelosa, meus amados, de uma maneira tão cuidadosa, que ele se retirava e ia falar para com o Pai, e ia buscar em Deus forças, porque ele sabia que a missão que lhe esperava era grande e dura. E Deus honrou a todo momento. Em todo instante, Satanás lançava cilada para ver se o Senhor Jesus Cristo vier a errar, a falhar em sua missão. Em todo momento chegavam até Jesus. É lícito pagar tributo. E o Senhor, a todo momento, com voz mansa, branda, com sabedoria, todo momento. Ele não deixou uma falha para que o inimigo viesse a tentar destruir a igreja ou destruir as nossas vidas. O que eu quero dizer com isso, meu amado? Deus quer que muitas das vezes nos separemos para falar com Deus. Nos separemos para buscar força em Deus. Nos separemos daquilo que venha nos contaminar. Viemos buscar em Deus sabedoria. Porque muitas das vezes o inimigo tem estado até mesmo dentro de muitas denominações, não? Muitas vezes pessoas estão distorcendo a palavra de Deus. E eu pude ter acesso a algumas imagens onde um pregador entrava de carro dentro do templo. E as pessoas tocavam. A palavra de Deus diz que no final dos tempos viriam falsos ensinadores, que se possível enganariam a muitos. Meus amados, temos que estar atentos, pois a palavra de Deus ela tem se cumprido a passos largos nos nossos últimos dias. Eu tive também, Deus tocava no meu coração, e eu vi algumas postagens, procurei saber também um pouco do que tem acontecido na Síria. Aquele povo, ou seja, aquela vila cristã que foi sitiada, e muitos cristãos ali estão sendo decapitados. E eu tive acesso a uma imagem que quase que eu não conseguia assim a ficar sem me emocionar, quase passei mal, de uma criança decapitada, da idade do meu filho mais ou menos, com a sua cabeça arrancada e levantada como troféu, por amor ao Evangelho. Meus amados, a palavra de Deus está se cumprindo. E isso a mídia não divulga. E isso não é divulgado pela Globo e nem pelo sistema desse mundo. É a palavra de Deus se cumprindo. Não há mais momento de nós cogitarmos em dois pensamentos. Não há mais momento de nós sabermos se vamos ou se ficamos. Ou não sei. Pessoas estão morrendo. O inimigo tem trabalhado. E o inimigo tem tentado lançar desunião em meio ao povo de Deus. Foi o que o irmão Renato, o presbítero Renato falou algo sobre denominações. Foi só um corpo que foi pendurado naquela cruz. Foi somente um homem que derramou seu sangue em favor de todos nós. Foi somente um corpo que foi moído e transpassado. Para que todos nós viéssemos um dia herdarmos a salvação vindoura. Meus amados, o Evangelho não é um Evangelho abracadabra, igual tem sido pregado, de prosperidade. O Evangelho a qual você aceitando Jesus, você não vai ter problema algum. Pelo contrário, o Evangelho é mudança de caráter, é mudança de vida. É como foi dito aqui, na oração do irmão, é sair com uma pedra na mão para matar um gigante por dia. Aleluia. Porque o que Deus tem preparado para você e para mim não é nessa terra. Teremos as nossas conquistas segundo a vontade de Deus, sim. Mas o nosso coração não tem que estar nelas. Mas a nossa conquista maior é preservarmos a palavra de Deus em nosso coração e levarmos aos cativos. Quando eu vi aquelas crianças mortas e aquelas pessoas incendiadas vivas, e eu questionava a Deus por quê? E o Espírito Santo falou, é necessário que isso aconteça.
É necessário que alguns percam a sua vida para achá-la. E Deus colocou no meu coração que Ele estava recolhendo aquelas almas para um lugar aonde ninguém mais lhe faria mal, aonde ninguém mais poderia lhe causar dano, aonde confortou o meu coração, povo. Aleluia. Aonde me trouxe a paz. E eu comecei a olhar para dentro de mim, e eu comecei a analisar a minha vida, e eu começava a questionar, falava, Senhor, muitas das vezes nós saímos da tua casa aborrecidos com tão pouco, muitas das vezes queremos jogar tudo para cima por causa de uma palavra, por causa de uma oportunidade que não tivemos, por causa de coisas pequenas, Pai. É Deus. E pessoas sendo incendiadas, crianças sendo decapitadas, pastores chegando em casa e encontrando seus filhos mortos. Está acontecendo, meu amado. Você que tem acesso à internet, só bota lá. A perseguição dos cristãos na Síria, vocês vão ver coisas terríveis. E eles filmam. E eu comecei, o pastor falava aqui, é muito fácil eu dar glória aqui, tendo meu filho ali bonito. É muito fácil eu glorificar aqui, tendo a minha família toda intacta. Mas o Senhor Jesus Cristo morreu por todos nós. E o que acontece lá com aquelas vidas tem que me incomodar aqui. Aleluia. O que acontece lá, eu não tenho que deitar na minha cama e descansar porque os meus estão salvos, estão sãos. E nem sequer dirigir uma oração em favor daquelas vidas que estão sendo perseguidas. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. O nosso Senhor nos chamou como um só corpo, o corpo de Cristo. E quando nos unimos, meu amado, fazemos a diferença. O Senhor Jesus Cristo, quando escolheu aqueles 12 homens para dar início a tudo isso que hoje nós estamos vendo, olha até onde foi as igrejas, olha até onde o Evangelho está espalhado. Porque o Senhor Jesus Cristo conta com pessoas para fazerem a obra, para se importarem umas com as outras. Muitas das vezes, quando ouvimos e vimos os noticiários, há muitos que dizem assim, mas isso aí, sabe como é que é, né? É final dos tempos. Também diz na palavra que o amor de Deus o amor de muitos esfriaria. Quando se diz o amor de muitos, não é dos filhos de Deus. Não é da igreja. O seu amor não pode esfriar nunca. Aleluia. O meu amor não pode esfriar nunca, como foi dito aqui. Não temos que tomar isso como exemplo, temos que saber ler e entender a Escritura de Deus, a palavra santa do Senhor. O amor da igreja não pode esfriar. O que seria de mim se Deus não tivesse transformado, não tivesse morrido naquela cruz para que o Evangelho chegasse até a minha vida e a sua vida? E muitos não morreram por ela, e muitos não oraram por nós. Então, meus amados, temos que entender a palavra de Deus da maneira correta, para que nós não venhamos deixar nos contaminar. Tem muitos dentro da casa de Deus que já não amam o próximo, mas simplesmente querem conquistar coisas materiais. De que me adianta, como foi dito aqui pelo pastor, a minha vida ser bem sucedida e eu passar por um irmão e não lhe oferecer um pão, não lhe oferecer uma água. A palavra de Deus diz, aquele que tem 2 capas, dê uma. Aleluia. Aquele que tem 2 pares de sapato, dê um. Aquele que não tem nenhum. É esse o verdadeiro Evangelho. É esse o Evangelho que está sendo esquecido. Por esse Evangelho é o abracadabra da prosperidade. É o amor ao próximo. É chorar com aquele que está passando por dificuldade. É interceder por ele. É dar amor àquele que necessita. Jesus Cristo não teve descanso. Jesus Cristo não pecou, não. Jesus Cristo não fez nada de errado. Mas ele foi debochado, ele foi cuspido, ele foi abandonado. Isso doía, meu amado. Isso doía no coração dele. Ele era 100% Deus, sendo 100% homem. Quando Pedro negou, por mais que ele soubesse, era como se uma espada atravessasse o seu coração. Quando aquele povo que ele curou, aquele povo que muitas das vezes levou filhos doentes, leprosos, e outros a qual a sociedade olhava assim, não tem mais jeito, esse é excluído, Jesus Cristo estendeu a mão e colocou e
falaram assim: crucifica Jesus e solta Barrabás. Doeu no coração do Senhor, porque muito ele fez por aquele povo. E tinha necessidade disso sendo filho de Deus? Porque diz a palavra de Deus que todas as coisas foram criadas por intermédio dele e para ele. Por que o Criador iria se humilhar para a criatura? Você sabe por quê, meu amado? Simplesmente por uma palavra, por amor. O sentimento de Satanás é tão grande contra a igreja. É tão grande para destruir o ser humano, porque ele sabe o quanto o Senhor sofre quando uma alma perece e desce às profundezas do inferno, morre sem salvação. É por isso que foi dito aqui: é a festa nos céus quando uma alma, ela reconhece o Senhor como o único e suficiente Salvador. Aleluia. Porque sabemos que nós não fomos comprados por prata e nem ouro, fomos comprados por preço de sangue precioso. Por isso não devemos nos contaminar com nenhuma iguaria de Satanás. Aleluia. Não devemos. Devemos ser como esses homens. Não quero. E vamos fazer o teste e vamos ver a diferença em nossa vida. É assim que Deus quer tratar. É assim que Deus quer fazer. Que nós não viemos nos acomodar mais. Como foi dito aqui, maior é o que está em nós. Muitas das vezes perecemos por não saber manusear aquilo que Deus nos deu. Muitas das vezes passamos por dificuldade, por luta, por não sabermos colocar em prática aquilo que Deus tem nos dado. Devemos orar sim por aqueles que estão sendo perseguidos. Devemos crer que o nosso Deus tem poder para fazer grandes coisas. Mas nunca, jamais permitir que o amor seja extinto em nosso coração. Diz a palavra de Deus, quando começa a relatar os dons, que se eu falasse a língua dos anjos, ou tivesse o dom de discernir pensamentos, ou se eu queimasse o meu corpo, ou dividisse todos os meus bens, se não tiver amor, de nada me adianta, meu amado. E muitas das vezes queremos o dom da palavra, o dom de profecia. Muitas, não que isso seja errado, mas primeiramente, como foi dito aqui, o dom do amor. Porque o nosso Deus, Ele é amor. E foi esse amor que fez com que o Senhor Jesus Cristo viesse a entregar o seu corpo como cordeiro, como libação, como sacrifício vivo. Uma certa vez fizeram uma ilustração e eu guardei aquela ilustração em meu coração. Deixa eu ver se eu me recordo de um jovem, uma criança, a qual no DNA daquela criança havia um tipo sanguíneo que poderia salvar uma cidade que estava perecendo por uma determinada doença. E perguntaram aos pais daquela criança se poderia sacrificar aquela criança em favor daquela cidade, porque iria morrer apenas a criança, mas iria salvar uma cidade. E os pais, com muita dor no coração, vendo que naquela cidade também havia muitas famílias e muitas crianças, permitiram que o seu filho fosse sacrificado. E sacrificaram o filho deles. É apenas uma ilustração. E no dia do enterro daquela criança, que foi sacrificada para salvar aquela cidade, o pai esperava uma grande multidão homenagear aquele sacrifício. E poucas pessoas apareceram. Assim, eu me lembrei do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele se entregou, mas poucos têm reconhecido aquilo que Ele fez na cruz. Deus entregou o seu Filho por todos, mas nem todos têm se rendido à palavra de Deus. Pelo contrário, muitos perseguem aqueles que reconhecem. Mas maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo, irmão. Deus colocou um propósito no seu coração. Deus não te trouxe aqui em vão. Porque a palavra de Deus, ela nos relata que aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E se o Senhor Jesus Cristo
Cristo está aqui, Aleluia. porque barreiras vão cair por terra. Porque aonde Ele está, algo diferente acontece. Satanás não está satisfeito. Porque é forte o que Deus tem. Aleluia. É grande. Amém, Jesus. Nós podemos abrir a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e veremos grandes relatos de homens que confiaram em Deus e grandes sinais e prodígios que aconteceram. Porque Deus, Ele se faz presente na vida daquele que crê. Amém. Pensa você, meu amado, que a sua humilde oração não está subindo não, porque está. Aleluia. Pensa você que a oração que você está fazendo aqui, Deus não está quebrando barreira? Ele está. Está jogando muralhas por terra? Está. Porque se nós soubéssemos a importância que tem a oração de um justo, no campo espiritual, meu amado, é grande. É grande. Deus te trouxe aqui nessa noite. Ele já está trabalhando em alguma área da sua vida. Algo diferente está acontecendo. Eu não sei o que você veio buscar. Eu não sei. Mas confie em Deus. E você não vai sair daqui da mesma forma. Amém. Aleluia. Você não vai sair daqui da mesma maneira. Eu creio no Deus vivo. Aleluia. Eu creio no Deus vivo. Queira o inferno não. Mesmo que o mundo inteiro se desvirtua, eu creio na palavra de Deus e ela há de se cumprir. E tem se cumprido. Tem confundido a medicina. Tem confundido os sábios. Meus amados, tem coisas grandes acontecendo. Laudos de pessoas que estavam desencanadas, que o médico não sabe explicar como. Nós sabemos através da fé e da palavra do Senhor. Diz a palavra de Deus que passarão céu e terra, mas nenhum tio ou uma vírgula da palavra do Senhor deixará de ser cumprida. E não tem sido diferente na vida daquele que crê. Se estamos de pé hoje, meu amado, é porque o Senhor nos guardou durante o dia. Se nós chegamos até aqui, é porque o Senhor foi jogando muralhas por terra, para permitirmos que viéssemos a ter um novo encontro, a nos fortalecermos na presença dEle. Para sairmos daqui como luzeiros, para sairmos daqui como fonte de bênção. Porque diz a palavra de Deus que não se acende uma candeia e coloca debaixo da mesa, mas assim, acima, para que venha iluminar aqueles que estão presos. Você é o dedo de Deus na terra, meu amado. Não deixe o inimigo te diminuir, não, meu amado. Não deixe o inimigo te colocar para baixo, não. Abre a tua boca e verás o que Deus irá fazer através da tua vida. Aleluia. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, meu irmão. Nós servimos aquele que criou os céus e terra, e se for possível, Ele para o sol, Ele para a terra, para te dar vitória. Esse é o nosso Deus. Esse é o propósito seu e meu, irmão. De colocarmos em prática. Muitas das vezes o cenário não vai estar da forma que nós gostaríamos que vinha estar. Muitas das vezes o cenário, humanamente falando, não vai estar do jeito que a gente gostaria de encontrar. Mas a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Não por aquilo que vimos, mas por aquilo que cremos. E nós cremos naquele que pode fazer toda a diferença. Nós cremos naquele que tem feito a diferença. Como é grande a vontade de Satanás de extinguir esse livro, mas não pode tocar. Essa palavra tem libertado famílias. Essa palavra tem transformado vidas. E está sendo divulgada até o momento em que Deus dizer: chega, cessou, eu vou buscar o meu povo. É assim, meu amado. Você é importante. Cada vez que você pensar em desistir, você lembra de como você foi comprado. Foi por ouro ou por prata? Nenhum nem outro, algo mais valioso, o preço do justo. O sangue do Senhor Jesus Cristo. É por isso a fúria do inimigo em nossas vidas. Nunca imaginou que Deus faria tal coisa. Por essa humilde coração, por pó e cinza. Não só fez,
Mas como Ele garantiu que estaria conosco até a consumação do céu. E nos enviou o seu Espírito para nos fortalecer, porque sabe das nossas necessidades. Você vai receber a afronta, eu vou receber a afronta, meu amado. A nossa vida não vai ser um mar de rosas. Mas o que Deus tem preparado, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano, porque é grande, é maravilhoso, meu amado. E Ele te toma pela mão se for necessário. Ele te coloca de pé. Porque para Deus não é impossível. E muitas das vezes Ele permite que a situação chegue no extremo, porque o nosso coração está endurecido. E Ele permite que essa situação chegue a um determinado momento, que Ele fala: agora eu vou mostrar quem eu sou na sua vida. Agora verás o que eu posso fazer. Até aí você foi, daqui para lá, deixa comigo. Agora Ele te toma pela mão e te dá a sua vitória. Esse é o Deus maravilhoso que tem nos conduzido, meu irmão. E eu creio que irá nos abençoar nesse lugar. Irá nos capacitar. De nós mesmos nada sabemos. Temos que aprender de Deus a todo momento. Que nós possamos ser representantes verdadeiramente do reino dos céus na terra. Que nós possamos andar na contramão desse mundo, sim. Mas o Senhor estará conosco, como sempre tem tido estar. Ele está a todo momento. Muitas das vezes nós estamos dormindo e o Senhor está velando por nós. Não toca, esse é Deus. Não toca. Não toca. Não toca nela, não toca nele. Eu não permiti. Muitas das vezes falhamos. E às vezes entristecemos o coração do Senhor. E o inimigo deve ficar como eu. Deixa para mim. Não toca. Eu tenho um plano nessa vida. Quantas vezes entristeci o coração do meu Deus? Quantas vezes me encontrei fraco? Quantas vezes fiz coisas que desagradou o coração? E creio eu que o inimigo de muitas vezes pedia: Senhor, olha o que está fazendo. E hoje estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor, porque Ele zelou pela minha vida. E eu peço a Deus que me coloque cada dia mais com um coração, amor em meu coração, porque quando temos amor, nós fazemos aquilo que podemos e não podemos. Nós vamos além de nossas forças, pela obra dele. Então, meus amados, Deus colocou no meu coração: não olhe o cenário atual, mas olhe aquilo que Ele pode fazer. Eu contemplo esse lugar cheio de pessoas necessitadas. Eu contemplo esse lugar entrando pessoas e sendo libertas. Porque eu não vejo materialmente como o inimigo quer que nós venhamos a ver. Mas eu vejo o que o meu Deus pode fazer. E como tem feito. Que nós possamos, meus amados. Eu gostaria, chegando até aqui, Deus me deu, que nós viéssemos a nos colocar de pé nesse momento. Estarei levantando um clamor juntamente com os irmãos, porque Deus coloca em meu coração que barreiras estão caindo por terra, muralhas estão sendo derrubadas. Se você crê nisso, meu amado, muitas das vezes o homem coloca e deposita sua confiança numa pessoa influente, num advogado, num presidente. Muitas das vezes chega até aquele escritório e quebra a cara. Não pode, porque aquela pessoa importante estava com a sua agenda lotada. Não pode te ouvir ou te assistir à sua causa. E muitas das vezes as pessoas colocam: vai vir o presidente aqui. Nós temos acesso ao Deus Todo-Poderoso, aquele que é Criador dos céus e da terra. E Ele está com seus ouvidos inclinados ao nosso clamor. Ele está com seus ouvidos inclinados à sua petição nessa noite. Então coloca a sua fé em prática, meu amado. Mas não fala com Deus como se estivesse falando com qualquer um, porque você não está falando com qualquer um. Você está falando com aquele que é digno de toda a honra e toda a glória, daquele que pode mudar o seu quadro, daquele que pode mudar a situação nesse momento. Você vai falar
com aquele que merece toda a reverência. Você vai falar com aquele que tem te contemplado quando você ainda estava dentro do ventre de sua mãe. Ele te formou e sabe todos os dias de sua vida. Então, meu amado, feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, primeiramente, meu Deus, eu quero te agradecer, porque se não fosse pela tua misericórdia, nem aqui eu estaria, Senhor. Pai amado, de nada, Senhor, eu sei, de nada eu tenho. Mas, ó Deus, uma coisa eu sei, que o Senhor é o nosso único e verdadeiro Deus. De uma coisa eu sei, meu Pai, ó Deus, que as tuas mãos é poderosa para transformar, que as tuas mãos é poderosa para mudar quadro, que as tuas mãos é poderosa para fazer coisas grandes acontecerem. Isso ninguém vai tirar do meu coração, Senhor. Pai amado, eu quero te agradecer, Senhor, primeiramente. Ó Deus, pelo teto que tem me abrigado do sol e da chuva. Pai amado, pela vestimenta de meu corpo. Pai amado, pela minha família, que posso, meu Deus, contemplar todos os dias a qual me acordo, ó Deus, com o fôlego de vida que tem colocado em meus pulmões. Pai amado, muito obrigado. Ó Deus, porque Senhor tem nos dado tudo, o ar. Tem, Senhor, nos abençoado, tem colocado o pão de cada dia em nossas mesas, Pai, nos dando saúde. Seríamos hipócritas, Pai. Seríamos, ó Pai, pessoas ruins se não soubéssemos agradecer a Ti. Mas, Pai, queremos algo de Ti. Ó Deus, queremos vidas transformadas. Pai amado, queremos ver, ó Pai, ó Deus, aquela família, meu Pai, a qual Satanás tem tentado destruir, aonde filho não fala com o pai, ó Deus, aonde mãe não fala com o filho, aonde, ó Deus, está, Senhor, sendo destruída por obras, ó Deus, de feitiçarias ou macumbarias, sendo lançadas por terra nesse momento. Ó Deus, pois esse é o papel da Tua igreja, e nós cremos, Pai, que o Senhor já está jogando muitas muralhas por terra. Oh, Pai amado, não permita que o inimigo venha entrar, ó Deus, na Tua casa com heresias, Pai, mas que o Teu povo, Pai, possa estar, ó Pai, com o coração, meu Pai, alicerçado na Tua palavra verdadeira. Verdadeiramente, ó Pai, nós viemos colocar em prática, Pai, aquilo que o Senhor tem colocado, ó Deus, em nossas mãos. Ó Deus, não nos contentamos com o que temos visto, não, Pai. Não nos contentamos, não. Queremos ver mais, Senhor. Porque nós cremos no Deus que tudo pode. Queremos alcançar, Senhor, vidas e familiares. Ó Deus, vai de contra os hospitais nesse momento. Coloca de pé, Senhor, aqueles que serão futuros instrumentos em Tuas mãos. Que nesse momento, Pai, a medicina não pode mais ajudar. Que nesse momento, meu Deus, o seu recurso financeiro já não pode mais lhe ajudar. É a hora que o Senhor vai enviar um dos Teus servos, um dos Teus filhos que estão espalhados por esse mundo. E aonde, meu Pai, futuramente, essa pessoa estará, ó Deus, atrás de um culto, glorificando e bendizendo ao Teu nome. Não tem sido diferente, Pai. O Senhor tem operado. Que não seja necessário que os Teus anjos venham fazer aquilo que o Senhor incumbiu a nós, Senhor. Mas que nós possamos fazer com ousadia, Pai. E Deus, e Senhor, fé e certeza, Deus, no que o Senhor irá fazer e realizar. Pai amado, muito obrigado, meu Deus, por cada vida aqui representada. Ó Deus, sabemos que cada um aqui está representando um familiar, uma família. Sabemos, ó Deus, que a cada um aqui é um ponto, Pai, para que o Senhor venha operar. É uma fonte, Senhor, de bênção que vai jorrar, Pai, no decorrer desta semana. Pai amado, joga por terra, Pai, todo o intento de Satanás. Ó Deus, contra os Teus filhos, contra a minha vida, mas que nós possamos a cada dia mais e mais nos separarmos daquilo que vem tentar nos contaminar, nos separarmos daquilo que vem tentar quebrar a comunhão contigo. Pai amado, muito obrigado, Jesus, pelo que o Senhor está fazendo nesta noite. Muito obrigado, Jesus, pelo que o Senhor já fez nesse lugar. Dá-nos, ó Pai, cada dia mais e mais, ó Deus, sabedoria. E coloca, Deus, em nosso coração a cada dia mais e mais amor, ó Pai, pelo nosso próximo, Pai. Ó Deus, não permita que venha, Senhor, que nós venhamos endurecer o nosso coração, mas que nós possamos, ó Deus, como foi dito, amar o nosso próximo como a nós mesmos, porque nós veremos coisas grandes acontecer, Pai. Pai amado, muito obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade a qual o Senhor nos concedeu. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.